Pessoal, tudo bem então? Sou o professor Alexandre, né? Estou aqui para apresentar mais algumas informações sobre a cultura da cana-de-açúcar, tá? Principalmente relacionado mais à morfologia da cana-de-açúcar, beleza? Então o que nós podemos falar, nós podemos dividir a cana-de-açúcar em três partes, que seria o sistema radicular, né, o como e os ponteiros, né, o ponteiro. Então, só para, antes da gente iniciar, nessa variedade aqui, é uma variedade voltada para a produção de etanol e açúcar, tá? E essa variedade na minha mão esquerda aqui é uma cana-energia, tá? Então até no fundo aqui também, nós temos aqui uma parte de cana-energia. Então o que percebe-se já? Já percebe-se, né, a morfologia do como, tá? Enquanto que a cana voltada para a indústria de etanol, né, e açúcar, ela tem comos mais espessos, né, principalmente visando o quê? Visando acumular sacarose, né, promover maior armazenamento de sacarose. E já a cana-energia, o seu principal objetivo é fibra, tá? Então é cogeração de energia. Então são variedades que têm como mais fino, só que também tem maior capacidade de perfilhamento, e alguns resultados também demonstram que são variedades que têm maior capacidade de aclimatação em ambientes mais secos, tá? Então aqui está o exemplo então de uma cana-energia, tá? Mas o nosso foco então, desse nosso bate-papo aqui, é falar um pouco sobre a estrutura e morfologia da cana-de-açúcar, tá? Então do como. Então o que a gente pode falar? Então vamos lá. Então o como, ele é formado por nós e entre nós, né? Então é possível visualizar aqui, então esse como que é formado por entre nós, nós, entre nós, nós, tá? Nós, né, que é aquela parte mais dura, é possível a gente observar que nós temos a presença das gemas e também, né, esses pontinhos que tem aqui no nó, que é o que? Esses pontinhos é o meristema radicular. Então quando a gente pega uma cana dessa, uma muda, a gente faz o plantio, da gema vai se originar o que? O perfilho primário, né, que vai dar origem à planta. E desses pontinhos que estão aqui também no nó, tá, vai ser originado o sistema radicular. Então se eu cortar só, tá, o nó e colocar em condições favoráveis, tá, ele brota, né, desenvolvendo raiz e desenvolvendo gema. Agora, se porventura, né, a gente tira essa gema aqui, nesse caso aqui, a brotação já não ocorre, tá? Por quê? Porque nós removemos o meristema, a gema, né, o meristema da gema, beleza? Então assim, em relação a essa morfologia, o produto de interesse então é o que está armazenado aqui dentro, que é a sacarose. Então a cana-de-açúcar, ela desenvolve entre nós sempre da onde? De cima é o entrenó mais novo, tá ok? Então se eu pegar um exemplo dessa cana-de-açúcar aqui, que eu fiz, eu limpei o meristema dela, então esses entrenós que estão aqui embaixo foram os primeiros entrenós formados, né? São os entrenós mais velhos, tá? Então 6, 7 meses que eles foram formados. E esses entrenós, tá, aqui são os recentes, os últimos formados. Então os novos entrenós, eles estão sempre localizados no ápice da planta, tá? Então é possível ver aqui nessa cana que eu tenho, né, nó, entrenó, nó, entrenó, nó, entrenó, nó, entrenó, tá? Então dá para ver certinho, beleza? Só que normalmente essa parte que é um pouquinho mais clara aqui, ela fica protegida pela bainha. Então quando eu pego uma planta de cana-de-açúcar, tá? Para cada nó tem uma folha. Então dá para ver aqui que a bainha, ela sempre fica ligada ao como, na região do nó, tá? Aí é claro que depois de certo tempo, aproximadamente, né, quando ela começa, principalmente o crescimento vegetativo, para cada folha verde nova que ela lança, ela seca uma de baixo, tá? Então, mas normalmente o ponto de ligação
é sempre no nó. Então aqui são folhas secas, onde só sobrou a bainha, tá? Mas nós temos um exemplo aqui de uma folha, ó, uma folha completa, tá? Onde nós dá para visualizar a bainha, essa parte aqui liga no nó, e aqui é o dewlap, né, que nós vamos falar mais para frente, e aqui é a parte da lâmina, tá? Então a folha completa, ela é composta pela bainha, tá? E pela lâmina, né? Tendo essa nervura central aqui, beleza? Então dá para ver aqui, tá? Novamente nessa variedade, tá? Ó, aqui, ó, a folha é ligada no nó, então a gente tira a bainha, olha lá, uma bainha chega a proteger 2 a 3 entrenós na parte de cima, tá? E essa bainha, né, tem o dewlap que faz a ligação então com a lâmina, tá? Então essa aqui é uma folha completa, beleza? E quando a gente fala ponteiro, seria mais ou menos isso aqui, ó. A cana, ela tem um ponto de quebra. O que é o ponto de quebra? Se eu pego a mão e faço isso aqui, ela sozinho, ela quebra, tá? Esse é o ponto de quebra. Então normalmente é essa parte aqui que vai para a indústria, para a produção de etanol e açúcar, tá? E essa parte fica no como, tá? O que tem no ponteiro então? Tem o que? Folhas novas, né? E se a gente fizer um corte aqui, a gente vai ver que tem entrenós, né, ainda, só que são entrenós novos, né, que ainda estão em desenvolvimento. E aqui então nós temos, né, o como, beleza? Sempre os diâmetros dos entrenós na parte basal, eles são mais espessos, né, vamos falar assim, mais grossos do que os entrenós formados no ápice, tá? Então normalmente os entrenós mais novos, eles têm aí a menor espessura, tá? Alguns, né, como referência, uma cana, ela atinge seu ponto de colheita quando ela tem mais de 18 entrenós formados, tá? Então uma avaliação que pode se fazer a campo é o número de entrenós, então é contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Beleza? Só que um dos componentes da cana que realmente aumenta a TCH, a produtividade, é peso de como, tá? E está muito relacionado a diâmetro. Então, quanto maior for o diâmetro, né, de uma variedade, né, dá para comparar aqui a diferença entre essas duas variedades. Então essa aqui tem diâmetro de como maior, então o peso de planta é maior. Então se tiver o mesmo número de plantas numa área, provavelmente essa é a variedade que vai dar maior produtividade de comos, tá? Ainda falando em relação à cana de açúcar, o que a gente pode falar aqui, tá? Então isso aqui é um como, mas ela é propagada, tá, vegetativamente, através de partes do como, e quando a gente faz o corte da planta, né, que a gente corta a parte dela e fica, por exemplo, esse pedaço no suco de plantio, nós denominamos de tolete, tá? É o termo. E quando eu coleto somente o nozinho aqui, que pode ser utilizada para a produção de muda pré-brotada, nós podemos chamar também de mini tolete. Podemos falar também sobre o sistema de numeração das folhas, onde a gente consegue aí diagnosticar, tá, e marcar as folhas da cana de açúcar, tá? É um sistema utilizado aí internacionalmente, beleza? Então, antes da gente falar dessa numeração, só para mostrar quem que é a nossa referência, né? Então, quando a gente fala dewlap, o que é dewlap? É essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura visível que liga quem? A bainha, tá? A lâmina, beleza? Então, aqui, essa estrutura aqui é o dewlap, tá? Por que é importante saber do dewlap? Porque o dewlap é a nossa referência quando a gente vai avaliar quem que é a folha mais 1. Então, normalmente, quem que é a folha mais 1? A folha mais 1 é a folha que nós vemos o primeiro dewlap visível de cima para baixo. Então, por exemplo, essa cana aqui, eu vejo essa folha, eu vejo dewlap, eu vejo dewlap dessa, eu vejo dewlap dessa, eu vejo dewlap dessa, eu vejo dewlap dessa, mas dessa outra aqui eu já não consigo identificar o dewlap,
tá? Então eu paro nessa primeira folha que tem o diulepe visível. Essa folha aqui, nós marcamos ela como folha mais 1. Então ela é classificada como folha mais 1. O que vem para baixo dela é a folha mais 2, a folha mais 3, a folha mais 4 e a folha mais 5. A cana, ela emite folhas de modo alternado, né? Uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá. Então, a nossa referência é a mais 1, que é a que tem o diulepe visível. E para cima da mais 1, o que que vem? Vem a folha 0, né? E no caso, essa aqui seria a folha menos 1, e essa aqui sendo formada seria a folha menos 2, tá? Por que que é importante saber a folha mais 1? Então pode ver que normalmente essas folhas mais velhas, ela já tem presença de algumas doenças, ela tem presença de danos físicos por causa do vento. Então a folha mais 1, a gente já vê que ela é uma folha mais sadia, tá? Sem presença de doenças. Então normalmente, se a gente vai fazer análise fisiológica, ou também se vai fazer análise nutricional, a gente utiliza como referência a folha mais 1. Então coleta-se a folha mais 1, tá? E normalmente recomenda-se a gente pegar qual parte? Pegar pelo menos um palmo aqui, beleza? Então, né, se a gente tivesse um canivete, pega essa parte aqui, tá? Descartando a nervura, pegando essa parte do limbo, beleza? Então por isso que é importante a gente diagnosticar a folha mais 1. E por fim, pessoal, né, se ainda fosse o caso de a gente falar de florescimento, quando tem condições favoráveis e a cana ela é induzida ao florescimento, tá? Esse meristema aqui, que fica normalmente no interior aqui do ponteiro, ele vai sair, né, de meristema vegetativo para meristema reprodutivo. Então dá para ver aqui certinho, né, ó, nó entre nó, nó entre nó, nó entre nó, nó entre nó, nó entre nó. Quando a planta é induzida ao florescimento, esse meristema, ele, né, é alterado para reprodutivo. Então, esse meristema para de formar novos nós entre nós. O que acontece é apenas o alongamento desses entrenós que já estão formados. Mas após a indução ao florescimento, nenhum mais entrenó é formado, tá? E é possível, então, se fizer esse corte aqui na planta, com 30 a 40 dias após a indução, é possível visualizar aqui o ponto de vela, né? Que é a iniciação da inflorescência. Então, se eu chego no campo, faço esse corte e vejo que ela está aqui iniciando a inflorescência, né? Está desenvolvendo a inflorescência, então eu tenho que saber que a partir desse momento ela está perdendo qualidade, porque ela passa a consumir sacarose que está no como para investir na inflorescência. Então eu não preciso esperar ver a folha bandeira, ver a inflorescência, tá? Fazendo esse corte aqui, a gente consegue diagnosticar que ela foi induzida ao florescimento, e com isso a gente pode antecipar a colheita dessa variedade, né, ou desse talhão, e dessa maneira aumentar o rendimento industrial, tá? Porque cada mês que vai passando, ela vai perdendo sacarose que está armazenada no como. Então aqui podemos ver, né, como que é a distribuição de folhas da cana-de-açúcar. Então normalmente no período chuvoso, a cana chega a ter, tá, 11 a 13 folhas, tá? Isso depende de variedade. Mas no período mais seco, ela reduz o número de folhas verdes para perder menos água por transpiração. Então nesse caso aqui, essa planta ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas verdes, tá? E se fôssemos diagnosticar quem é a folha mais 1, tá? A folha com o primeiro diulepe visível é essa. Então a folha mais 1 seria essa aqui que a gente coletaria para fazer, por exemplo, a análise de diagnose de nutrientes foliar.